E aí, pessoas, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Silvio Alcântara. Queria bater um papo hoje com vocês. Uma pessoa me mandou com uma dúvida do seguinte: por que que o povo foi escravizado no Egito, apesar de José ter feito benfeitorias ao faraó em seus tempos, e mesmo assim o faraó permitiu que o povo fosse escravo, fosse maltratado? Bom, primeiramente, a linha de faraó é uma dinastia, ou seja, o tataravô, o bisavô, o avô, o pai e o filho. É uma sequência, vamos dizer, uma dinastia política. Então se passa de faraó para faraó. O faraó do qual o amigo comenta aí de José, ele era o Apop I, Apop I. Então, vamos dizer que da época de Apop I até a saída do povo que foi escravizado no Egito, 430 anos, aproximadamente, entre 430 anos, aí já era o Ramsés II, já era outro faraó. A dinastia segue os seus faraós. Como assim como na política? Há troca de faraó. Então essa questão, o porquê do faraó do qual José fez as benfeitorias do Egito, era o Apop I, e passados-se 430 anos já era Ramsés II. Apesar que José comprou praticamente praticamente o Egito todo ao faraó. José não permitiu que a fome chegasse ao Egito. José, abaixo do governador, José era supremo em autoridade. E a época que entrou o povo no Egito, eram de aproximadamente, segundo o grego, entre 70 e 75 almas. Vamos colocar, não há uma tradução tão lógica, seria 75 almas. E ao sair o povo do Egito, passados-se 430 anos, já saíram 600 mil guerreiros. Estima-se que 600 mil guerreiros. Isso não se conta-se, não conta-se os casados, mulheres e crianças. Então, na saída do Egito após 430 anos, estima-se aproximadamente 3 milhões de pessoas que caminharam no Egito. Bom, ok, mas vamos ao que interessa na questão. Por que que o faraó Ramsés II não conheceu a José? É meio intrigante. Ele poderia ter até conhecido, porque eu creio que conheceu, porque não é possível, assim como as pessoas fazem más coisas às outras e são lembrados, como é que não pode se lembrar de uma pessoa que fez benfeitorias ao seu avô? Meio que estranho. Então, o que podemos dizer aí, o que eu creio, uma opinião minha, como o ser humano ele é munido de ingratidão, o ser humano ele é munido de esquecer as coisas boas que fazem a ele, então Ramsés II não se importou pelo que José havia feito a seu avô. Ele não se importou. É aquele tipo de pessoa, assim como o faraó, existem pessoas que não se importam. Ele não se importa se outrora você fez coisas boas a ele, ou alguém fez coisa boa a ele. Ele cai naquela linha de esquecimento. Então, quero crer eu que esse foi o motivo de
entre aspas, Ramsés não ter conhecido a José. Acredito eu, faltou aí gratidão. Ramsés não foi grato pelo que José havia feito ao seu povo no Egito, aos egípcios, no reinado de seu avô. Então, o que podemos tirar dessa ideia aí? É a ingratidão. Existem pessoas que elas são ingratas. Por mais que você faz, por mais que você realize, ela vai agir com ingratidão. Então eu acredito, Silvio, falando que a questão de o faraó não ter conhecido a José, não conheceu fisicamente, mas historicamente conheceu, mas não houve essa vontade de ajudar o povo. Se bem que havia aí um processo celestial, né? Havia já tinha sido revelado a Abraão que o povo só tomaria posse da terra prometida após 430 anos. Abraão já foi avisado isso quando Deus o tirou para fora da tenda, e Deus é sabedor de todas as coisas, e assim transcorreu a história, e já era uma coisa divina, né? Não estamos entrando nesse contexto, nós estamos entrando em contexto da ingratidão. Então fica aí, o Gilberto, espero ter colaborado aí na sua pergunta, porque quem era esse faraó que não conheceu a José? Esse faraó que não conheceu a José foi Ramsés II. Ele era neto de Apop I, que era o que conheceu José. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande opiniões, comente aí embaixo do vídeo ideias sobre assuntos. Eu tenho uma ordem de pensamentos para cada dia anotado, é uma pauta, e dependendo do assunto a gente atropela a pauta, põe o seu na frente, e para cada dia nós fazemos um vídeo, tá bom? Hoje eu fico por aqui e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.